E aí galera que tá aí de bobeira, tudo bem com vocês? Está começando mais um de bobeira hoje com mais um vídeo do Sayo-chan! Sayo-chan! Falando agora dessa vez o rapaz que tá apaixonado pela chefe mais velha, mas a filha dela e fofa, mas a filha vai complicar tudo! Não vai deixar nada. A gente já reagiu ao primeiro episódio, tem a playlist aí pra vocês, tá ligado? E agora a gente vai seguir a partir do segundo episódio, né? Que se você pegar aí a do vídeo, vou pegar a parte do vídeo, né? Porque ele sempre posta o primeiro, por exemplo, postou o primeiro, é o primeiro. O segundo é o primeiro e o segundo, junto, entendeu? Aí o vídeo tem 1h30, 1h03. Só que a gente já reagiu a 30 minutos, então a gente vai ter esse vídeo aí de um pouquinho mais de 30 e poucos minutos. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, chama geral pra colar com nós. Vamos nessa, malandro. A gente terminou nessa parte aqui. A filha da chefa tá com a barriga roncane e o menino chamou ela pra comer pizza. Ela falou que não, só que o estômago não mente. Chamás! Vamos nessa. Então a jovem pergunta qual é o sabor que ele comprou. Já dentro É linguiça, pepperoni, porra. Pizza. Isso, come tudo. Ryuo percebe que É Suha pepperoni tá mesmo. mandando ver. E desde que eles chegaram, não conversaram nada. Claro que Aquela não. situação o deixa tenso. Então, nesse momento, ele fala pra nossa jovem não reparar na bagunça da casa. Então, após tomar um gole de água, ela fala que fazer a limpeza de vez em quando não vai matar ele. A garota aproveita e também pergunta... Você tá comendo se pizza de ele graça, vai cala a na loja boca. por causa de sua mãe. Isso assusta nosso rapaz, que questiona por que ela fez aquela pergunta do nada. Assim ela continua e fala que, como explicou, ela e sua mãe são horríveis no trabalho, por isso que todo novo funcionário acabava indo embora. E também sua mãe sempre foi rápida em definir limites. Assim, caras que entravam na vaga com outras intenções também saíam rápido, mas Ryuo continua lá. O que Porém, que ele é bem persistente. E assim a jovem questiona... na verdade não, na verdade é que ele tem uma rola grande. Acha bonita. Nosso garoto explica que não é bem assim, pois se fosse apenas por isso, ele já teria saído. Afinal, já recebeu muitas ligações de clientes reclamando de pedidos errados. Suha fala que deveria ser mais normal as pessoas receberem pedidos um pouco diferentes, mas ele percebe que ela também tinha feito isso. Reitera que seus sentimentos pela chefe e o trabalho são separados. Suha diz não acreditar, mas nesse momento ele explica que a chefinha faz ele se lembrar de seu pai, que o criou sozinho, e de saber que entende ela, pois também passou por algo parecido. Ele continua e diz que a mãe dela é tão inútil que o faz querer ir embora, mas ao ver como ela é esforçada, não conseguiu fazer isso. Sem falar que, vez ou outra, ela dá comida de graça para ele, o que o ajuda muito. Su apenas continua comendo. Olha aí. Nosso rapaz se questiona se São deixou bons o clima motivos. meio pesado e fala que esquecer de fazer a matrícula foi realmente um erro, mas comenta que é melhor que tenha alguém com experiência. Mas nesse momento a Comilona apenas fala que não consegue acreditar que alguém é tão idiota a ponto de esquecer de se matricular. Minha filha, você não pode falar nada. Você é idiota a ponto de não conseguir ler o que tá escrito no negócio de pedido? Então, né? Então vocês empataram. Tá todo mundo do 0-0 aí. Isso irrita, mas resolve relevar, já que ela parece mais confortável com ele. E sendo honesto, ele não é muito diferente dos outros caras que estavam de olho na chefinha. Ele até sente como se estivesse a enganando, mas nesse momento percebe que a pizza tinha desaparecido. Sumiu? O coitado só tinha comido uma fatia, enquanto Suha, bem, ela percebeu que tinha devorado tudo e resolve devolver um pedaço. Meio, né? O cara comeu um pedaço, a mulher comeu 5 pedaços e meio. Quer dizer, 6 pedaços e meio e devolveu. Mas nosso prota apenas diz pra ela terminar. Então, ela só continua. E assim Ryo entende um pouco de como mães e pais se sentem. Mas de repente, ele percebe que tem algo em seu ombro. Era uma barata, que o faz gritar de susto. Suha, de boca cheia, pergunta o que estava acontecendo. Ryo derruba o inseto no chão e nossa jovem diz que ele fez parecer que era algo mais perigoso. Mas nosso prota pede para que ela se livre do inseto, falando que compra até outra pizza para ela. Ele é? Então, a jovem pede um lenço e se livra do problema. Ryun agradece falando que Suha é sua heroína, mas ela Qual diz que é, não é pra cara? tanto e questiona como que um homem pode ter medo de um bichinho daquele Qual tamanho. é? Mas o rapaz fala que isso não tem nada a ver e que só Tem de sim. ouvir eles rastejando já faz seu corpo todo arrepiar. Ah, Ele presta a onde? barata em seu ombro. Afinal, insetos evoluíram para serem repulsivos para os seres humanos. Mas, nesse momento, Os insetos não evoluíram. Por isso que eles continuam insetos. ele percebe que Suha tá rindo daquilo. Ela diz que é por isso que ele precisa deixar a faxina em dia. Se despede. Rapaz,
O mangaka, o manhwaka, sei lá, é sórdido, né? Aqui, ó. Olha só, a beirinha de bunda que eles mostram. Esse cara é safado. E Esse agradece cara é pela mal pizza. intencionado, hein? Assim, ele percebe que foi a primeira vez que a viu sorrindo. Esse No dia vagabundo seguinte, ele está aí. na loja com Suyon. Nesse instante, Surra aparece, falando que sua mãe esqueceu o celular novamente. A chefinha até fala que talvez faça isso para que ela possa ver sua filha mais vezes. Só que a garota diz que sempre aparece na loja. Nesse instante, Ryuo e Surra se olham. Então, ela o chama por seu nome completo, perguntando se ele não vai dizer um oi. Surpreso, ele a cumprimenta. Olha Mas ela aí. apenas sai falando para não se preocupar e focar no trabalho. Nesse momento, o Suyon percebe que Olha o aí. jovem deixou 2 copos de café e que um deles é para Ryuo. Nosso prota fica surpreso e a chefinha pergunta se eles ficaram amigos depois de trabalharem juntos por um dia. Ele nega, mas fala que Ele podia falar assim, eu acho que sim, né? realmente os dois ficaram mais próximos após o último incidente. Suyon fala que está feliz por eles terem virado amigos. Eita. Mais tarde, nosso rapaz estava procurando lugares para ir com sua chefe, e enquanto se questionava se ela iria gostar, alguém bate na sua porta. FBI, open the door! Assustado com as pancadas, ele corre para ver quem é. Era ninguém menos que Surra, que veio pegar o seu boné. Ryuo planejava entregar em outro momento, mas se esqueceu. Só que ele percebe que ela também não precisava ter vindo. Não Mas quando precisava. ele se vira, percebe que ela foi direto no seu PC. Ela aproveita para ver uns vídeos, e nesse momento, Ryun pergunta se ela gosta de gatos, o que assusta a garota. Mas ela É tipo assim, você gosta de gato? Meu Deus do céu. Ó a má intenção do homem. Rapaz, o homem tá inspirado, hein? O desenhista tá inspirado hoje. diz que não, afirmando que só fez Ó o aquilo rabão porque dela, estava ó. em seu feed e achou que aquilo não combinava com ele. Nesse instante, ela estende a mão. Ele fica confuso Deixa o e acha like, que por está sendo favor. tratado como um gato, assim fazendo o mesmo. Mas ela só queria o boné. Nossa, isso foi fofo e engraçado. Então, nosso rapaz se desculpa e, enquanto caminhava, Sul revela em seu pensamento que deixou o Tatabi. boné de propósito. Mas foi realmente uma surpresa descobrir que ele estava inscrito em um canal de gatinhos, ao invés de um canal de sapecagens. Ela o acha um homem estranho. Nossa jovem até considera estar desconfiada demais dele, porque após conversar com ele, não achou uma pessoa ruim. Ela tem blusa de gatinho, mano. Como que ela não gosta? Só que ela para um pouco e pensa que ele pode mudar a qualquer Caraca, momento. dentro do Por reguinho aí, isso, ó. tem que ficar de olho nele. Mas, enquanto caminhava, ela resolve procurar o canal que Ryun estava inscrito. Fofa. Chegando em casa, sua mãe que estava indo Caraca. banhar, pergunta Que aí? Que isso? Normalmente as pessoas se trocam dentro do banheiro, né? Tira a roupa dentro do banheiro. Ou eu tô maluco? Na porta? Você vai arrancar a roupa na porta? Que loucura é essa? onde ela estava. A garota fala que tinha ido à casa de uma amiga. Nesse momento, o celular de Suyon toca. Então nossa jovem pega para ela e questiona quem ligaria tão tarde, mas se surpreende ao saber que era Ryuo. Su questiona o porquê dele estar ligando e atende. Isso surpreende nosso rapaz. A garota não perde tempo e questiona o que ele quer ligando para sua mãe naquele horário. Ryun apenas diz que é algo sobre o trabalho, mas Surra não dá folga e diz que ele pode falar que ela vai passar para sua mãe. E ainda mais, ela diz que vai passar seu número para que da próxima vez que ele precisar falar com Suyon, é só ligar para ela. Nossa Master Milf apenas observa a interação dos dois, que é literalmente a filha obrigando o funcionário a pegar o número dela. E detalhe, além de pedir uma mensagem de confirmação, ela pede para Ryun enviar o link do canal que tinha visto antes. Ryun fala que sabia de seu apreço por gatos, Olha mas ela aí. apenas diz que isso é para saber se ele tá vendo coisas impróprias, que nada contra, Ah, Sao-chan é canal de família. Ryun até pede para ela passar é o sim. celular pra chefinha. Primeiro a Ela mãe, nega, depois a falando filha. depois para sua mãe, que cuidou de tudo. Canal Ah, Família. cara, essa arruinada. Nisso, Suyon fala que ela ficou muito próxima de Ryun-woo. Antes só ficava perguntando quando ia demiti-lo, mas agora tem conversado bastante com ele. E fica feliz por ela perceber que nosso rapaz é uma boa pessoa. Surra diz que não é bem assim, e diz que ele no máximo só não é uma má pessoa. Nesse momento, ela recebe a mensagem. Fala que ele foi rápido e que ele precisa se manter assim, se quiser continuar trabalhando na loja. Falando assim, nem parece que é a pessoa que não sabe fritar um tofu, hein? Melhore. Mas vendo tudo isso, Suyon se pergunta quando eles ficaram tão amigos. No banheiro, nossa heroína pensa no ocorrido, pois Surra odiava que rapazes pedissem seu número. Sua surpresa foi ela oferecer seu telefone primeiro, sem falar que nunca viu ela conversar tanto com um homem. Suyon começa a pensar que aquilo é porque Ryun prefere as garotas mais jovens, mas ela Ah, percebe mas que aí ela ele tá tem sim, maluco. e fala que ela e nosso rapaz não são nada um pro outro.
ela deveria ficar feliz pelos dois estarem se aproximando. Sim, que é isso? Só que ela se pergunta por que sua filha disse que estava na casa de uma amiga quando foi na casa de Hyun-woo. E mais, ela se questiona porque É verdade, né? Que ela falou, ela deu com a língua nos dentes, falando, não, me passa o link do canal que a gente viu, tal, não sei do que. O papo não foi de quem tava na casa da amiga, né? Foi de quem tava na casa do funcionário, né? Do Hyun-woo. Caraca, meu irmão. Filha talarica. Eu já vi sobrinha talarica, né? O que tá aí pra dizer. Mas, pô, filha talarica é foda. aquilo a incomoda tanto. No outro dia, conversando com uma amiga, Porque ela você fala quer. que é Segs. Suyeon diz pra Ramin falar baixo. E a Caralho, piranha irmão. diz que os dois são adultos. Caraca, todo mundo tem escoliose. As mulheres têm tudo escoliose nessa porra. O que Ou coluna biomecânica, não é possível. mais fariam sozinhos à noite no quarto. Nossa fofíssima apenas escuta aquela ladainha de que os jovens têm a mente aberta. Mas nisso, Suyeon imagina os dois se pegando. Nesse momento, o celular de Ramin toca. Suyeon pergunta se sua amiga ainda sai com muitos caras como antigamente. Mas ela apenas diz que são parceiros temporários. Ela especifica que são os caras mais jovens que a procuram, pois ela sabe fazer gostoso. Tá escrito na cara dela. Tá na cara. Vagabunda. A Ei, ô, 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 ô. Mulher empoderada, que isso? Vagabunda não. Sabe fazer gostoso. Eu, hein? Que isso, Sayo? Você não é assim? piranha fala que Suyeon sempre se preocupou de sua filha nunca namorar ninguém. A chefinha admite que sim, mas não era sobre aquilo que ela queria falar. As duas ficam um tempo em silêncio. Então a vagaba fala que tem certeza que Para ela não com vai ter isso, conselhos irmão. sobre sua filha. E então pergunta sobre o que ela quer falar. Nossa heroína fica surpresa, mas resolve ir embora e cuidar da loja, enquanto Ramin fica pensando sobre o que ela queria conversar. Agora estamos com Hyun-woo, que é surpreendido pela amiga piranha de Suyeon. Ela bate o olho nele e pergunta se tem Dongshimi. Hyun diz que vai buscar, enquanto pensa nunca ter visto aquela mulher na loja antes. Papo Hyun 10. prepara o pedido e avisa que vai deixar no caixa. Ela agradece, mas começa a fazer perguntas se nosso rapaz faz hora extra, se ele trabalha ali há muito tempo e até se a chefinha tá por perto. Respondendo ao interrogatório, Ah, ela tá na maldade da amiga. Desculpa, Sayo-chan, se ela tiver realmente... É talarica safada! Puta que pariu, peço perdão aí por ter errado. Julgado mal, nosso menino Sayo? O que é isso? nosso prota fala que sua chefe foi ao banheiro e ele trabalha ali há uns 6 meses. A piranha questiona se ele tem namorada, o que o faz questionar a pergunta. Então ela diz achar que ele é popular com as mulheres e pergunta se ele gosta de uma pegação, afirmando que ela também gosta. Esse papo deixa Hyun sem reação, mas ela segue falando, supondo que ele deve ser bem próximo da dona, já que estão há 6 meses trabalhando juntos. Além disso, ouviu dizer que a chefe também é muito bonita. Então, ela é direta e fala que ele está trabalhando ali porque quer pegar a chefe. Claro que Hyun nega imediatamente. E nesse momento, Suyeon volta, perguntando o que Ramin faz ali. Nosso rapaz percebe que as duas se conhecem e a piranha explica que estava resolvendo os negócios na região e resolveu passar para dar um oi. Assim, a chefinha apresenta os dois e pergunta sobre o que eles estavam conversando. Todo mundo tem pinta? Todo mundo tem pinta? Agora me pergunto, eu respondo vocês. Por que que a filha da chefe parece mais com a amiga do que com a chefe? Acho que essa filha da puta aí, ela teve filho e deixou na mão da amiga, tá? De cara, a vagaba diz que estava tentando seduzir nosso rapaz, que fica sem palavras. Ela questiona se ele não gosta de mulheres mais velhas. Ele não sabe como responder, mas ao ver e ouvir tudo aquilo, nossa heroína diz que ela não pode fazer aquilo, pois Hyun é dela. É isso aí. Aê, porra! Ramin fica surpresa e Suyeon percebe o que acabou de falar. Mas a piranha diz que já imaginava que ele já estava naquele tipo de relação. A chefinha diz que não é nada daquilo. Ele é seu funcionário e ela está atrapalhando o seu trabalho. Ramin continua insistindo e Suyeon negando, enquanto nosso prota assiste sem saber o que fazer. Assim, nossa Master Milf toma a decisão certa e manda o encosto ir Pô, mas o encosto tem um encosto bom, tá? O encosto tem um bom assento, tá? O encosto. embora. Mas ela ainda Se é que você quer. tentar conseguir o número dele. Alguém churrasca essa peste, por favor. Oh my god, I've become rich! I can even sell them! Come and try the game too! Após isso, Suyeon se desculpa, explicando que Ramin não é uma má pessoa, mas uma vadia É não, só é vagabundo. doida por macho. Hyun apenas releva, só que a chefinha continua e fala para ele ter cuidado e não se apaixonar por aquele ser. E que, se algo assim acontecesse, ela seria forçada a tomar alguma atitude. Nosso prota diz para Suyeon não se preocupar, afinal ele é dela. Isso a deixa com mais vergonha e mais fofa, e tenta explicar que não foi isso que ela quis dizer. Hyun pega em seu pulso e fala para ela explicar o que ela quis dizer com isso. Ela apenas
se agacha e fala que ele também tá atrapalhando o trabalho. Mas Ryun explica que quando ela disse aquilo, seu coração até disparou. Mas a piranha tava observando tudo. Suyon pergunta por que Caraca, vai embora, mulher, porra. Caraca, mulher. Na moral, gente, joga sal grosso nessa mulher. Porra, tiro de sal, de que negócio os irmãos Winchester, o que ele fazia? Barra de ferro, mas o que? Água benta. Qual que é a parada? Queima os ossos, não sei. Puta que pariu, que mulher desgraçada. ele tinha ligado para ela na noite anterior. Ele disse que não era nada demais, pois só queria convidá-la para um encontro. Isso a surpreende, mas ele também fala que tomou um grande susto ao ver que Suha tinha atendido. Só que ele aproveita o momento e pergunta se ela está livre no fim de semana. E bem, ela aceitou. Mas nossa heroína tá com o que Ramin disse na mente, sobre Ryuo e sua filha estarem coisando. Nesse momento, nosso rapaz aparece com umas bebidas e pergunta por que ela tá com uma cara de desânimo. Ela diz que não é isso e que também queria ver. Isso deixa nosso prota contente, mas em seu pensamento, Suyon não consegue deixar de imaginar que os dois estão tendo algo e então acaba perguntando o que Ryuo acha de Suha. Ele acha aquilo estranho, mas nossa heroína diz que eles ultimamente estão se dando bem e por isso quer saber o que ele acha dela, explicando que a jovem é meio irritadiça, mas não é uma pessoa ruim. Ela é bonita e com certeza poderia namorar com ele. Ryuo pergunta se Suyon quer que ele namore Suha. Ela diz que não é bem isso. Ela poderia contar com ele se os dois estivessem namorando, mas Ryuo explica que isso seria estranho, pois é verdade, está saindo com o namorado de sua filha. Nesse momento, Ryuo aproveita e explica que ele e Suha não têm esse tipo de relação. É isso aí. Eles apenas começaram a se falar e ela continua irritada como sempre, explicando também que se ele tivesse interessado em Suha, não teria convidado para o encontro. Sem falar que ela é quem ele quer. Papo reto. É isso aí, meu garoto. Papo reto. Mas isso aí também ela tá partindo do princípio. O homem tá partindo do princípio, né? O Ramin tá partindo do princípio ali. Ramin não. O Prota tá partindo do princípio de que ele é um homem que presta e ela tá partindo do princípio que ele é um homem que não presta, né? Então. E fala que se apaixonou por sua linda, fofa e gentil chefe, mesmo que em seu pensamento ele precisou juntar toda a sua coragem para falar aquilo. Então, para mudar de assunto, nosso rapaz pergunta se tem algum outro lugar que ela queira ir. Nesse momento, Suyon pergunta se eles vão de novo no lugar que foram na última vez. Boy. Acho que aí é de punheta, meu. A última coisa que você vai fazer é a punheta. A última. Vocês sabem o que aconteceu, né? Já no local eles se beijam muito. Ryuo comenta que Suyon tá mais agressiva, mas ela nem percebeu e acaba se desculpando. Nesse momento, nosso prota dá mais um beijão nela. Ele fala que andou pensando e chegou à conclusão de que realmente gosta dela. E assim, né, eles começaram as brincadeiras. Gostosas. Deu uma agarrada nos balões de Suyon, já que ela ofereceu, né? E como boas meninas não desperdiçam leite, né? Vocês sabem. Um pouco depois... Que isso? Proteína. Nossa heroína finalmente pediu para Ryuo a chamar pelo seu nome, Jun Suyon. Claro que ela ficou muito feliz e após isso, nosso rapaz até comenta que imaginou que ela não gostava daquilo e que só tinha planejado o encontro. Para ele, foi uma grande surpresa ela o chamar para aquele lugar. Então, peraí. Então, ela tem filha. Então quer dizer que ela já transou pelo menos uma vez, né? Outra coisa. Normalmente, filho não nasce na primeira vez que você transa. Então, ela já transou algumas vezes, né? E outra coisa. Caraca, meu irmão, a mulher virou o zoinho, tomou leite direto da fonte na outra vez e você tá dizendo achando que ela não gostasse daquilo? Caraca, meu irmão, tu é lerdão pra caceta. Puta que eu pariu. Suyon diz que só gostou de estar ali porque estava com ele. Assim, nosso prota diz o mesmo, a chamando por seu nome. Isso acaba envergonhando, mas ele não para e diz que vai começar a chamá-la de Suyon Nuna. Só que ela diz que se ele continuar, vai embora. Mas nosso garoto fala que ela não pode. Nossa heroína comenta que eles ainda têm tempo, né? E Ryun fala que ainda consegue ir mais 2 vezes. Uma máquina. Mas tá. Uma besta enjaulada. Rapaz, mais 2? Caraca, 2 é o meu limite. Que isso? Nosso prota sente os efeitos de suas brincadeiras com a chefe. Mas o quadril do homem tá como? Seu café, o encosto chamado Ramin aparece. Moça, minha mamadeira tá vazia. Tô de saco murcho aqui. Nem vem. Já chega falando pra ele a chamar de Nuna. Ela diz que aquela é a única loja de conveniência do bairro. E como tinha negócios se bobear o bairro dela... Como tinha negócios no bairro, né? Ou seja, ela não mora aí. Pergunta o que... O negócio é que ela tava transando com outro cara jovem. Ele questiona se o encontro foi bom.
Nosso rapaz pergunta sobre o que ela tá falando. Bom pra caralho. Ela diz que ele tá todo arrumado. Então, presumiu que ele O encontro foi bom pra caralho. Meti piroca na sua amiga. tinha de encontrar alguém. Claro que ele nega, Tem que falar sendo escroto pra ver se ela vai embora. falando que só foi ver uma amiga e explicando Chumbei que não rola foi nada nela, especial. porra, Mas transformei a ela num Vagaba bolinho na pergunta se a Maria. amiga a quem ele se refere Entenda é a como Suyon. quiser. Ryuo se assusta com a perspicácia da piranha. Ele começa a pensar como ela chegou nessa Perspicácia, né? conclusão. Como que ela chegou nessa conclusão? O cara esqueceu. É porque o homem novo não sabe da seguinte a premissa: mulheres conversam entre si. Tá? Elas falam as coisas. Algumas não falam detalhes sórdidos. Mas as mulheres falam as coisas. Talvez Então ela pela sabe, forma porque a amiga como o contou! chefe se comportou no outro dia, mas resolve acreditar que não. Ele Porra! sabe que os dois estão juntos, mas a piranha fica o encarando e isso deixa nosso rapaz tenso. Então ele resolve perguntar como ela sabe que os dois têm esse tipo de relação. Cara, você é burro? Ramin acaba rindo Porra, saiu! Muito! e fala que ele não precisava ser tão sério, pois ela não vai atacá-lo. Mas fala que isso não é da sua conta. O que a surpreende é que Suyon esteja saindo com alguém. Antes ela só falou aquelas coisas sobre os dois por brincadeira. E assim Ryuo percebe que entregou o jogo. Vacilão. A piranha pergunta Meu pau se na já sua contaram mão. pra Surra, que é quase guarda-costas de sua mãe. Nosso rapaz diz que por enquanto ainda estão mantendo o segredo dela. Nesse momento a Vagaba fala que aquilo é muito emocionante, tipo um romance de ficção. Ela pergunta se os dois já fizeram aquilo, fechar a loja pra poder se divertirem. E ainda mais, Caraca, ela fez com a mão assim o movimento. Que é isso? Essa mulher é insalubre. Essa mulher é muito insalubre. Que porra é essa? questiona se foi bom, falando que sente inveja, mas ao ver a reação dele, percebe que sim, eles fizeram tudo aquilo. A piranha comenta que Suyon a repreendia por ela ser tão promíscua, mas acabou se relacionando com seu funcionário. É, só que ela faz com um cara só, enquanto você faz com 48. Assim, ela resolve ir embora e também comenta que não Né? vai falar Nada contra quem faz com um monte de cara, tá? Né? Tá todo mundo transando igual. O negócio é que, né? A pessoa... Ai, ela me chama de promíscua, mas ela também tá transando. Porra, olha a diferença de quantidade. nada pra ninguém. Nisso, Ryuo pergunta se ela não tá preocupada com sua amiga, mas Ramin explica que sim, pois a conhece há mais de 20 anos. Só que, para Suyon esconder o seu relacionamento de sua filha, isso deve ser algo especial. A piranha também comenta que sua amiga não era assim, e claro que isso deixou nosso rapaz curioso. Dessa forma, ele pede para ela contar mais sobre sua chefe. Ela aceita, mas fala que ele vai ter de fazer um favor para ela. Bem, depois disso eles vão a outro lugar. Ela basicamente força nosso garoto a beber, o que é um péssimo sinal, pois ele não tem costume de fazer isso. E para encurtar, Ramin fala que ela foi quem apresentou Suyon ao pai de Surra. O clima fica um pouco sério. Ela fala que achou que ele era uma boa pessoa, e como Suyon nunca tinha tido um relacionamento antes, achou uma boa, mas ela se enganou. Aquele cara sumiu assim que soube da gravidez dela. Após isso, Ryuo ficou em silêncio. Clima pesou. Assim, a piranha pergunta se ele já tá bebum, mas ele explica que estava só pensativo. Afinal, ele imaginava que sua chefe era divorciada. Nesse momento, a mulher diz que esse é um assunto que ninguém abordaria tão facilmente e que ele não deveria se preocupar. A Vagaba fala isso enquanto continua enchendo o copo do nosso prota. Ela fala que a culpa é dela, mas nisso, o idiota fala que o único culpado é o babaca do pai da Surra, não ela. Isso impressiona a mulher, que fala entender porque Suyon gosta dele e até sente vontade de roubá-lo. Mas nosso prota diz que aquilo não rola, pois como a chefe disse, ele é dela. Isso Mas, aí. bem, o que acontece é... eu acho que vocês já sabem. Às vezes eu não sei quem eu odeio mais, se é Caraca, sério? esse protagonista ou se é essa piranha. Paciência, viu? Mas calma que só piora, pois isso aconteceu porque ele ficou bebum de vez. Ela o levou pro seu quarto e assim acabou atacando os Caraca, usou os... Caraca, essa mulher é forte, tá? balões dela, achando que eram os da Suyon. Após perceber o que aconteceu, ele se desculpa, mas a Vagaba o provoca abrindo as pernas e perguntando se ele não quer continuar, insinuando que ele tem medo de ser melhor do que com sua chefe. E assim eles continuam enquanto Ryun diz que aquilo não é melhor do que com a Suyon. Ok, fera, eu não vou me estressar com você. Na manhã seguinte, Ryun acorda com uma dor de cabeça e se questiona onde estão suas roupas. Após pensar um pouco, imagina que tudo foi um sonho, mas ao se levantar, vê que em sua mesa tem um papel com um recado da piranha, onde ela diz para ele ligar se quiser ir de novo. Assim, o retardado percebe que foi tudo real. Agora, já na loja, o Zé Ruela se questiona o que deve fazer e sente que aquilo foi tipo adultério. É sim, Foi. uma traição das minhas expectativas, mas Não, foi. Tipo assim, se você tem um relacionamento e a mulher falou pra você não transar com outra mulher e você transou, você traiu.
Mas nesse Confiança dela, pelo momento, menos. ele é cumprimentado por Suyon, que pergunta se ele chegou bem em casa. O idiota diz que sim, e pergunta mesmo a ela, que também confirma. Confirmando que o cara meteu, né? Meteu duas e ainda lançou mais uma ali em cima da mulher. Ryuo fala que aquela é a primeira vez que ela chegou mais cedo que ele. Então nossa heroína diz que ela se adiantou porque queria ver ele. Ah, mano. Ele não merece ela. Não Eu sim. merece. O idiota fica surpreso, então ela questiona se ele não queria vê-la. Ele admite que sim, o que a deixa contente, e fala para se apressarem e abrir a loja. Bem, após um tempo Ryun finaliza mais um pedido, mas em sua mente ele se pergunta se só deveria esquecer o que aconteceu. Não. Claro que ele também considera contar para Suyon, mas Conta. ele teme magoá-la. Nesse momento, a chefinha volta com um sorvete. Ele pergunta qual é o sabor, e ao saber que é menta com chocolate, ele diz que parece pasta de dentes. Só que isso a irrita, e assim fala que vai comer sozinha. Mas claro que ela é um amorzinho de pessoa e oferece um pouco em sua boca. Ele até diz que pode fazer aquilo sozinho, mas ela o força e pronto. Só que ela também quer, come tudo. Nossa heroína fala que alimentar um ao outro deixa tudo mais gostoso. E que É verdade. e Ryuo concorda. Claro que ele confirma. Pouco depois, o idiota pensa sobre o que está acontecendo. Sua chefe está mais carinhosa que o normal. Provavelmente porque não sabe o que aconteceu no outro dia. Mas, nesse momento, ela aparece o assustando. Ela fala que tá ali só para ver quando o preparo estiver pronto. Ryuo percebe que ela tá meio tímida. Afinal, tem um cliente lá fora. Só que nesse momento, ela aproveita e o beija. Isso o surpreende. Então, ela pergunta se não pode fazer isso, mas o bobão apenas fala que ficou surpreso, e ainda tem gente na loja. Suyon apenas diz acreditar. Mesmo com o Ryun falando aquilo, ela continua seus avanços e acaba pegando na busanfa dele, Fonfon, Por falando dentro da calça, safada? que devem ser cuidadosos para não serem descobertos. Mas nesse momento, eles são chamados pelo cliente, e Ryun resolve ir atendê-lo, enquanto Suyon fica de olho nele. Após nosso rapaz despachar o pedido, a chefinha volta perguntando se agora que eles estão a sós, podem continuar. Ela se aproxima dele, mas ao perceber seus avanços, ele se afasta e diz que tem algo errado com ela, argumentando que ela nunca agiu assim, e que da última vez ela disse que ali eles deveriam se concentrar no trabalho, e pergunta se aconteceu alguma coisa. Mas nesse momento o Suyon fica em silêncio, se vira e após pensar um pouco, pergunta se a coisa não aconteceu com ele, já que suas reações É linda até quando tá irritada. As Verdade. reações é que estão estranhas. Ela sabe. Ryuo pensa sobre o que aconteceu e resolve contar tudo. Mas nesse momento, nossa heroína cai na risada, pois ele estava com uma expressão estranha e muito engraçada. Mas revela que quando estava se preparando para sair, recebeu uma ligação de Ramin. Elas se encontraram na loja e logo de cara, a vagaba fala que dormiu com ele, mas explica que foi tudo culpa dela por tê-lo deixado bebum. Claro que Suyon fica furiosa com ela, mas explica que sabe o tanto que Ryuo gosta dela e ele não poderia estar em sã consciência para fazer aquilo. Nossa heroína também fala que embebedá-lo pra dormir com ele foi traição. Vai lá, Suyon, dá um salve da quebrada nessa... Um salve da quebrada. Aí é foda. Um salve da quebrada. Taco do diálogo. Fio pra enrolar. É isso aqui que infelizmente se chama Enforca Gato. E a máquina de pra raspar a cabeça dela. maldita, mas infelizmente a chefinha é uma boa pessoa e fala que não vai perdoar se acontecer novamente. De volta, Ryuo entende que ela já sabia e por isso resolveu brincar com ele. Só que ele percebeu que sua expressão era muito séria e questiona se está realmente tudo bem. Afinal, ele ficou com outra pessoa e se colocando nesse lugar, ele diz que ficaria muito bravo. Suyon responde que sim, está furiosa, pois é humana, e até questiona como Isso eles aí. puderam fazer aquilo. Mas fala que Ramin não é uma pessoa. Cara, se fosse comigo, fazia ela ficar famosa. Como uma amiga assim precisa de inimiga? Não precisa. Aparecendo no Cidade Alerta. Bem, ela até questiona se depois daquilo ele prefere a vagaba, mas ele nega de imediato. Nesse momento, Suyon revela que Ramin tinha contado que ele disse que fazer aquilo com ela era melhor. Assim, a chefinha se aproxima falando que não consegue acreditar em suas palavras. Então, agora ele precisa provar com suas ações. E bem, no lugar de sempre, eles mandam ver. E Ryun até pergunta se está certo fazer aquilo na loja. Suyon fala que achou que ele iria gostar e pergunta se ele já se cansou dela, mas sua resposta é óbvia. A chefinha também fala que não consegue se livrar da sensação de querer ele e não sabe por que está assim. Eita Ryun porra! sua mão e fala que aquilo pode ser ciúmes, o que a deixa envergonhada, falando que não tem mais 20 anos para poder se comportar daquela forma. Só que nosso garoto não dá mole e fala que seus gemidos são muito jovens. Diferente da Ramin, não eram fofos nem carismáticos, assim como seus balões. É por ela ter esse jeito que ele gosta dela. Suyon diz que aquilo é tudo culpa dele, mas assim ela fica ainda mais fofa e ele aproveita para beijá-la. Após isso, nossa heroína pergunta se ele não se esqueceu que deve provar que gosta dela. E aproveitando que é um dia seguro,
eles podem ir até o final, mas Hyunwoo se pergunta se ela não tá se forçando a fazer aquilo e acaba comentando com ela, mas Suyeon diz que não foi totalmente honesta com seus sentimentos e com ele pode Eita. aprender a ser mais verdadeira. Por isso, ela gosta de fazer brincadeiras gostosas com ele. E assim ela termina de Aê, incentivar eita ele a ser nós, mais coisa errado, boa. por assim dizer. Detalhe, foram 2 vezes. Depois disso, eles voltam a cuidar da loja. Mas Hyun tá sentindo mais vergonha do que o normal. Principalmente porque foi a primeira finalização. Ele não consegue encarar ela. Afinal, Caraca, ele não consegue encarar a mulher porque é a primeira vez que ele leita dentro, é isso? ela se tornou ainda mais sedutora. Ele decide se concentrar no trabalho, mas Suyeon aparece ao seu lado perguntando por que ele a estava olhando tanto e se tinha algo para falar. Mas ele, com vergonha, fala que não olhou. A chefinha diz que pensou que ele queria ir mais uma vez, mas ele nega e explica que não deveriam fazer aquilo na loja e propõe que quando estiverem ali, foquem no trabalho e quando saírem, foquem no encontro deles. Nesse momento, ela diz que imaginou que ele diria aquilo, e ela, claro, concorda. Após se virar, ela admite que ficou com ciúmes, enquanto ele fala que vai se comportar. Mas, nesse momento, alguém pergunta do que Suyeon estava com ciúmes. Sim, é a Suha, que vai direto perguntando sobre o que eles estavam falando, ainda mais tão perto um do outro. Ele fala que era sobre trabalho, mas a jovem pergunta como ciúmes surgiu em conversa naquele local. Suyeon rapidamente tenta tranquilizar sua filha, explicando que Ramin tentou roubar o nosso Hyunwoo, e isso a deixou com ciúmes, mas felizmente conseguiu impedi-la. Ela fala isso agarrando o braço do nosso rapaz. E nesse Encostando momento, os ele sente algo melões. estranho. Era Suha que estava encarando ele. Agora, fude. Do lado de fora, Hyunwoo fala que é um mal entendido e que pode explicar, mas precisa que ela o solte. A garota então diz para ele abrir logo o bico, mas só piora tudo. Assim, nosso rapaz se lembra de como foi parar ali. Ele viu que quando tinha sido arrastado por Suha, a chefinha mal conseguia segurar o riso. E bem, de volta, ela aparece perguntando se eles já terminaram de conversar, pois vai precisar que Hyunwoo atenda alguns clientes. Assim, a jovem o solta, e Suyeon se desculpa por estragar a brincadeira dos dois, já que eles pareciam estar se divertindo. É, ninguém tava divertindo, não. Um cara com medo tá puta da vida. Suha fala que não estavam, mas nossa heroína diz que viu os 2 sorvetes que ela comprou. Só que, com vergonha, a jovem diz que foi por conta de uma promoção, compre um e leve 2. Mas Suyeon não dá trégua e fala que aquela promoção não faz muito sentido, pois ela também estava comendo um. Com vergonha, Suha apenas diz que vai embora. Então, após isso, nossa heroína diz para Hyunwoo se preparar para fechar a loja e aproveita para oferecer o sorvete que sua filha trouxe. Ela diz que a interação dos dois é muito divertida, só que ela também fala que aceita Suha namorar com ele, embora isso a deixe um pouco triste. Ou, que papo é esse? Qual é, irmão? Tem essa porra não, fi. É tu, é Suyun, não é Surra não, carai. Veja lá o que você vai fazer, hein, autor. Isso deixa Hyunwoo sem palavras. Suyeon continua e diz que, quando chegar a hora de contar para sua filha sobre os dois, ela vai entender, pois não é tão rígida assim. Ela apenas precisa de tempo. E sem falar que ela é uma pessoa muito séria. Nosso prota é desentender, mas fala para ela não fazer brincadeiras como a de mais cedo, pois ele quase contou tudo. Ela apenas diz que vai tentar, o que não deixa muito feliz. Pois é. No outro dia, em sua casa, é o tão aguardado dia de folga. Hyunwoo gostaria de estar deitada em sua cama, mas não pode, pois Suha monopolizou o lugar para ela. A jovem apenas bateu em sua porta falando que o manteria sob vigilância. Assim, ele resolve perguntar por quanto tempo ela vai ficar. A garota o observa, então pergunta se ele iria convidar sua mãe para sair, se ela não estivesse ali. Ele nega e também fala que seria mais fácil ela ficar de olho em sua mãe ao invés dele. Su diz que é verdade, mas seria incômodo para sua mãe sendo seguida no seu dia de folga. Ela fica um pouco em silêncio e fala que ele deve odiar aquela situação, tendo alguém que só incomoda dentro de sua casa. Ela até pergunta se Hyun gostaria que ela fosse embora. Nosso rapaz pensa um pouco e diz que aquilo é meio óbvio, afinal ele quer poder relaxar em casa no seu dia de folga, mas a doida joga um travesseiro nele, falando que ela também não queria estar ali, principalmente porque ele fica dando em cima de sua mãe, assim como ele fez no dia anterior. Assim, a mal acostumada fala para ele se apressar e trazer o próximo volume do mangá e mais salgadinhos. Aí tu forçou, né? Lavar os pratos que é bom nada. Nesse momento, Hyunwoo resolve usar a cabeça.
cabeça de cima, pois se expulsá-la só vai fazer ela ficar mais determinada. E detalhe, ela tá ali há tanto tempo que o lugar já tem o cheiro de shampoo dela. Assim, ele toma uma decisão e se aproxima. Ele quer dar o troco nela, mas o que acabou dando foi comida. Su questiona o que é aquilo. Rinwo diz que é risoto, afinal estava quase na hora de comer, mas em sua mente ele diz que mudou de estratégia. Ao invés de afastá-la, vai tentar se aproximar ainda mais. Assim, ele preparou a comida que ele mais sabe fazer. Mas a garota se levanta falando que se ele pensa que vai comer algo feito por ele, deve estar louco. Nosso rapaz até tenta convencer, mas ela só sai. Mas, após um tempo, ela volta, falando que vai dar pelo menos uma mordida. E que se não tiver bom, vai embora. Surra continua comendo e até pergunta se ele envenenou ou algo do tipo, mas ao ser perguntada se gostou, a Chatonilda apenas diz que não estava horrível. Durante isso, ela pergunta se Rinwo fez aula de culinária ou algo do tipo, mas ele explica que só seguiu a receita, e como ele sempre comia fora de casa, resolveu aprender a fazer a própria comida. A garota apenas diz que aquilo não combina com ele. Logo depois, ele questiona se ela tem alguma comida que gosta. A jovem responde que especificamente não. Rinwo continua tentando se entrosar com ela, fazendo várias perguntas, mas a garota continua seca. Quer dizer, até lhe perguntar se ela tem namorado. A Chatonilda responde que não tem por que ter um namorado, pois os homens são nojentos e só querem uma única coisa. Só de pensar nisso, ela sente náusea, e termina falando que todos os homens deveriam sumir da face da terra. Alguém dá um fogão, uma pia de roupa para ela parar de falar bobagem. Surra também especifica que ele está incluso nisso, mas após um tempo ela diz que não, pois ele precisa trabalhar na loja. Assim, ela se levanta e Então tá e fala assim, eu tô incluso? Tá incluso. Foda-se. Pau no seu cu, tô nem aí. vai pro quarto. Mas antes, ela agradece pela comida, falando que não estava tão ruim. Mas nisso, Ryun percebe que, para algo que não estava tão ruim, ela limpou o prato. Após isso, os dois não conversaram mais. Então nosso rapaz resolveu uns vídeos de gatinhos para se sentir melhor, mas não demora muito até ele perceber que a garota está do seu lado. Assim ela se agacha e fala para ir pro próximo, pois já tinha visto aquele. Ele percebe pela sua expressão que ela realmente gosta de gatos. Assim pergunta por que ela não adota um. Su fala que gostaria, mas como ela e sua mãe quase não estão em casa, o animal ficaria sozinho, e ela se sentiria triste por isso. Nesse momento Ryun tem uma super ideia. Ele pergunta se ela quer ir ver uns gatos, mas ela faz uma cara que parece a Nagatoro. Após ver aquela reação, ele explica que é um daqueles lugares onde você pode ir para poder brincar com gatos. Imediatamente a jovem se levanta e sai andando, e mesmo que Ryun tente falar, Su apenas diz que vai para casa, pois não pode ir com aquelas roupas, e o avisa para ele se trocar também. No local podemos ver vários gatos. Ryun observa Surra, mas ao perceber que estava sendo assistida, ela pergunta se ele tem algo para falar, nitidamente com vergonha. Nosso rapaz apenas fala que comprou uns petiscos e pergunta se ela quer oferecer para aquele gato gordinho. Claro que ela aceita e só falta ter um treco ao interagir com o animal. A cuidadora traz umas bebidas para eles e fala que deve ser bom ter um namorado que gosta de gatos, pois o Tinha seu acabado o tem som. alergia. Mas Tá aí. isso faz Surra mudar completamente. Para surpresa de todos, ela só responde que Ah. eles são apenas amigos. E ao perceber o olhar de Ryun, ela o questiona, mas ele apenas diz que ficou feliz por ter feito uma nova amiga. Mas Surra diz que só falou aquilo para evitar maiores explicações. Aquela história de amigo a está irritando. Após aquilo, os dois caminham na rua. Nosso rapaz percebe que a garota está bem diferente. Esse é o poder dos gatos. Assim, ele pergunta se ela quer ir lá novamente. Surra apenas diz que tanto faz. Isso, para Ryun, parece ser um sim. Mas, nesse momento, ele é abordado por uma Loli? Delícia de Loli. A jovem baixinha fala que nunca viu Surra com um cara antes e pergunta se ele é seu namorado. Não. E até quanto tempo eles estão juntos. Nossa jovem explica que aquela doidinha é sua colega de classe mais nova. A garota se apresenta falando que seu nome é Lucy e é a melhor amiga de Surra, mas ela desmente aquilo falando que elas moram no mesmo bairro e vez ou outra trocam umas palavras. Entendi. Nesse momento, Ryun se apresenta. Ela é simpática assim com Ele todo apenas mundo então, trabalha né? na loja da mãe de Surra. A baixinha diz que é cliente regular, mas aproveita para perguntar
como ele se aproximou de Sul, tendo em vista que, na escola, ela é chamada de Muralha de Ferro. Nenhum garoto se aproxima dela. Nosso rapaz até fala que não são próximos, mas é cortado por ela, falando que ele fica dando em cima de sua mãe. Por isso, tá de olho nele. E ainda mais, Surra fala que Lucy deve tomar cuidado, pois ele é do tipo de cara que dá em cima de qualquer pessoa. Ele tenta se defender, mas a baixinha confirma que eles não são namorados. Os dois negam, então a loirinha aproveita para pedir o número de Ryuo, explicando que ele é totalmente seu tipo. E aí, você gostou disso? Não. Eu tenho uma milfzinha massa lá que eu não quero falar com você não. Maluco! Mais uma história do Sayo-chan. Curte, comenta e compartilha. Coisa linda de bonita demais, mano. Caraca, é muito engraçado, né, viado? Eu só espero, sinceramente, que esse autor não esteja indo pra um nível de harém, tá ligado? O cara fazer harém com a chefe e com a filha da chefe. Aí é bizarro. O pior é que isso existe na vida real. Não sei se vocês estão ligados, teve um cara, um mano, lá nos Estados Unidos, que ele tinha um relacionamento com a mina, depois pegou a mãe e engravidou a mãe, e ele vive com as duas. É real. Procure no YouTube aí que tem. Beleza? É isso, manos. Muito obrigado, vocês são foda, valeu mesmo, tamo junto e eu... Fui!